Salve Maria sobre a sua vida, toda pura, toda imaculada. Sem dúvida, a Escritura mostra isso, prefigurações da Theotokos. O tema é simples. Como os protestantes dizem, o ministério de São Pedro é falha, porque Pedro negou Cristo 3 vezes. Porque Cristo repreendeu São Pedro. É simples, pô, nós entendemos isso. A profecia está sobre São Pedro, que será chamado, foi batizado como Cefa, né? Que irá pastorear, como diz lá em João 21, do 15 a 17, Pedro, apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Simples. Ah, não, mas eu sou a igreja. Os caras dizem assim, eu sou a igreja. Não, a profecia está ali, ó, sobre ti, Pedro, te farei minha igreja. Então, eu não sou a igreja. Esse conceito, esse pensamento, eu sou a igreja. Você não é a igreja mesmo. Você é o bispo? Você é o presbítero? Não. Lembrando Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então, nós somos membros dessa igreja. Sobre o pastoreio da Kefas. Aqui já cai por terra esse pensamento protestante de dizer que eu sou igreja. Você vai conversar com um protestante, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos... Não, meu irmão. Onde dois estiver reunidos, ali Cristo estará. Etc. Esses pensamentos. Não, tem um pastoreio. A quem foi confiado, a quem Cristo orou por esse pastoreio, para São Pedro não passar vergonha diante de seus irmãos. Lucas 22, 30 e 31. É simples. Agora vemos aqui, ó, as maravilhas que São Pedro fazia. Porque em Atos, se você meditar em Atos, olha só, vemos desde Atos até Atos 15 o destaque desse pastoreio. Primeiro pregar, São Pedro, Atos Apóstolos 2, 14. Atos Apóstolos 1, do 15 diante ali, Pedro toma a frente com mais reunido de 120 irmãos para ter um sucessor apostólico no lugar de Judas. Quem tomou a iniciativa? O pastor universal, São Pedro. Certo? A primeira a pregar, converter mais de 3 mil almas, Atos Apóstolos, ali você pega só Atos Apóstolos 3 fala. Atos Apóstolos 4, prisão de Pedro e João, converteu ali mais de 5 mil. Muitos, Atos Apóstolos 4, muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, em nome dos fiéis, elevou-se mais ou menos de 5 mil. A pregação de Pedro e seu companheiro João. Olha só, vemos degustando e entendemos quem tomou a iniciativa de edificar, de tornar a igreja pública, nada menos, nada mais, como diz o protestante. Pedro é infalível. Será mesmo? Porque o Espírito, quem está falando ali sobre essa vida, a vida de São Pedro, é o Espírito Santo, como vai dizer João 16, 13. Vocês não falarão por si próprio. Quando esse jumento fala que o ministério de São Pedro é falha, está desprezando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está usando a boca de São Pedro. O Espírito Santo desceu ali, junto com a igreja dos Apóstolos 2, que orava junto com a Virgem Maria. Então, irmão, não tem como. É só. Pegamos aqui, ó, Atos Apóstolos 5 ali. Pedro também cheio do Espírito Santo ali, repreendendo Ananias e Safira, que se corromperam, certo? Pegamos aqui Atos dos Apóstolos 5. Olha só, Atos Apóstolos 5. Olha só, 15, ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punha-nos em leitos e hamaca, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra o cobrisse. Alguns deles. Também da cidade vizinha,
de Jerusalém fluía muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por espírito imundo, e todo eles era curado. A sombra. Lucas 1,35, você vê ali, a sombra do Altíssimo estava sobre a vida da Virgem Maria. Olha só, aqui já deixa bem claro, é o Espírito Santo, é a presença de Cristo sobre esse pastoreio. Porque Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, a sabedoria vem da cabeça, para o corpo, para os membros, etc. Certo? Olha só. Agora vemos aqui, olha só. A maravilha, as Apóstolos 15, 7, Pedro coloca a casa em ordem, Bispo de Jerusalém era São Tiago. Aí tem muitos doutores aí que falam que quem colocou a casa em ordem foi São Tiago, como diz aqueles professor lá da Fala Sério Pastor, né? Olha só, vemos aqui uma coisa muito interessante. Ó, Atos 9, 31, ó, até o 43. Olha só. Atos 2, 14, já falamos ali, Pedro começa a pregar. Atos Apóstolos 15, a sombra de Pedro curava. Ó, ali, a igreja, Atos 9, 31, a igreja gozava então de paz por toda Jopé, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se em caminho no termo do Senhor e assistência do Espírito Santo. Ó, a fazia crescer em números. Ó. Olha só, quando você fala mal da igreja, a igreja se corrompeu, a igreja é a Babilônia, a igreja é a prostituta, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque, olha só, estabelecia-se encaminhando no termo do Senhor e a assistência do Espírito Santo. A igreja crescia. Olha só. Será ali em 1517 esse Espírito Santo que a Bíblia menciona falhou? Não, cara. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, ó, desceu também aos fiéis que habitavam em Lídia. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico em um leito. Disse-lhe, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e te faz tua cama. Levantou imediatamente. Olha só. Aqui vemos, olha só, ainda tem jumento protestante, ignorante, fala que São Pedro é falha. Olha só, São Pedro curando, se você for mais lá para frente, São Pedro ressuscitando, fazendo de acordo que o mestre ensinou a ele. Porque a presença de Deus, a presença, a sombra ali, estava sobre esse pastoreio. Só vamos resumir que Atos Apóstolos 9, 39. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram no quarto de cima. Cercava toda a viúva, chorando e mostrando-lhe a túnica e os vestidos que Dócrates lhe fazia quando vivia. Então, 40. Olha só, presta atenção. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelho e orou. Olha só. Pedro orando sobre um falecido. A Bíblia, cara, ela não deixa brecha nenhuma. A Bíblia enaltece a Escritura. Se tem protestante usando a Bíblia contra a igreja, é amputando, cara. Se tem protestante usando a história da igreja, é amputando. Se tem protestante usando a patrística, é amputando. Porque não tem como, porque o Espírito Santo, ele não é falha, cara. Mas vamos lá, né? Olha só.
voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos. Vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendeu a mão, chamando os irmãos, e a viúva entregou-a viva. Esse fato espalhou-se por toda a Jopé, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ali muitos dias em Jopé, em casa de um curtidor chamado Simão, que se converteu também. Olha só! Aí você vai escutar Reverendo Augusto Nicodemos falando que o ministério de Pedro é falha. Aí você vai escutar esses protestantes, esses doutores, esses teólogos negando essa verdade. Quando Pedro não tinha o Espírito Santo, quando Pedro está ali sendo capacitado, sendo formado ali com a pregação do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo está capacitando. Cristo fazia milagres, fazia prodígios, expulsava os demônios, etc. Certo? Aí quando vem o Espírito Santo, que é o próprio Cristo também, que é o próprio Deus, fez eles vos lembrar tudo que Cristo ensinou. Quem fez milagre aqui foi São Pedro? Pedro foi um intermediário. Quem faz milagre é Cristo. Quem operou maravilha ali foi o próprio Espírito Santo. Cristo, de acordo com... Quem operou milagre prodígio ali? Espírito Santo. Por isso que em blasfema contra a igreja está blasfemando contra o Espírito Santo. Negar a passagem de Mateus 16, negar esse pastoreio, está negando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o foco, um foco dos principais das pregações, do fundamento, tudo. Mateus 28, 20. O Espírito Santo assiste a igreja. Então, havemos, quando a gente lemos a Escritura do jeito certo, mas Pedro negou Cristo. Sim, mas Cristo rogou por São Pedro. A Cristo repreendeu São Pedro em Mateus, acho que é 18. É, 18, 22 ao 23. Pedro não está cheio do Espírito Santo. Pedro está ainda na sua imaturidade, sendo ensinado, aprendendo. Mas a profecia já está aqui, ó. Não de homens, de carne e sangue. A igreja, ela é a revelação não de homens, de carne e sangue. É o próprio Deus. Confirma ali na fé de São Pedro. Pedro, ele é a pedra de edificar. Pedro, ele é a pedra de pastorear. A pedra de ângulo, a pedra angular é o próprio Cristo. Ele mesmo fala em 1 Pedro 2, 4, 5. Em Atos Apóstolos ali, Atos, acho que é 4 também fala. Deixa eu ver aqui. Atos 4:11. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se a pedra angular. Então, a pedra angular, São Pedro fala que é Cristo. E Cristo fala que a pedra que vai edificar a minha igreja, São Pedro. Olha só. A intimidade do pastor com o pastor universal. A pedra de ângulo e a pedra de edificar a minha igreja. Não tem como, cara. Glória a Deus, aleluia, sobre a sua vida. Eu sou o missionário Sérgio Roberto. É um dos requisitos aqui, simples, pô. As Apóstolos 2, 42, tem uma doutrina. As Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. As Apóstolos 2 ali, vemos ali, Pedro tomando posse dessa profecia, em Mateus 16, 18. Simples. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.